Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Olá, sejam bem-vindos a mais um Preguiças, com o Vítor Meireles, o Gabriel, entalei-me a dizer o meu nome, não sei porque, não porque me esqueci, mas simplesmente me estava a ajustar na cadeira. Isso lembra-me já um tema, mas antes disso vamos só completar as apresentações. O Gabriel e Gustavo Martins Coelho e também Sofia Silva, hoje aqui connosco no estúdio. E eu queria dizer que esta semana vi um cartaz na Baixa, fantástico. Era uma gata que estava perdida, aparentemente, e os donos, ou alguém, mas suponho que sejam os donos, puseram um cartaz à procura dela. Já não me lembro qual era o nome da gata, se era Fifi, se era Ifigénia. Eu se calhar foi estar a ouvir o Conjunto de Corona, mas não consegui ouvir o que tu acabaste de dizer sem fazer a relação com, por exemplo, um trolha diria, referindo-se a uma jovem perdida no Porto. Gostei muito. Estava-te a ouvir e quase tive de tentar intervir e perguntar se era de facto um animal ou uma pessoa. Que no fundo, animal é irracional. Mas já lá vamos então aos trolhas. Mas... Vamos? Já lá vamos. Então, achei fantástico. Já não sei qual era o nome da gata, mas digamos que era Fifi. Então, o cartaz não dizia a gata chama-se Fifi. O cartaz dizia ela responde pelo nome de Fifi. Eu acho isso absolutamente fantástico. Eu tenho sérias dúvidas de que um gato responda seja por que nome for. E semear? Tecnicamente não é responder. Eu li um estudo recentemente que dizia precisamente... Que é aleatório. Não, que os gatos identificam o nome que os humanos lhe dão, mas simplesmente não querem saber. E, portanto, continuam a ignorar... Presunçosos os gatos, não são? Presunçosos. E engraçado, a forma como disseste isso lembra-me o clássico que se dizia em miúdo, que era: como é que te chamas? E nós dizíamos: eu não me chamo, são os outros que me chamam. Exatamente. Eu achei isso fantástico, porque isso resolve esse problema. Sim. Eu respondo pelo nome de um. Sim. Quando eu hei de fazer isso e também perder oportunidades profissionais e amigos, e quizá até família, mas eu vou começar... Exatamente, como é que se chama? Eu trato, ou melhor, eu respondo ao nome Vítor Meireles, da pessoa. Então, o Sr. Vítor Meireles está convidado a sair, a entrevista está terminada. Tu vais nessa resposta já fiquei a saber tudo, que não há currículo nem experiência prévia que no fundo que vá contrariar o desastre daquilo que acabou de dizer. A melhor oportunidade, boa sorte para o futuro e as melhoras também. Vai haver um instante em que vais hesitar entre o emprego e a chalaça. Sim, e vais escolher a chalaça. Provavelmente vou gravar. Sim. Provavelmente um emprego que eu não queira desde logo. Vou me inscrever e sim, só para ter essa oportunidade. Porque de facto está muito bom. Eu respondo pelo nome. Sim. Olha que eu ainda me corre mal, ainda sou contratado. Sim. Isso faz-me lembrar a história de um professor que eu tive, que no dia em que foi a uma entrevista de emprego, começou a usar óculos. Ele nunca tinha usado óculos. E foi o primeiro dia que ele usou óculos na vida. E pela primeira vez ele descobriu que o mundo não era uma sucessão de borrões. E entre outras coisas, descobriu que era possível uma pessoa ver o que se passava do outro lado da rua. Isso foi terrível para ele, porque do outro lado da rua ele descobriu a caminhar em sentido contrário uma rapariga lindíssima. E ele continuou a caminhar e foi torcendo o pescoço à medida que a rapariga ia caminhando, até ao ponto em que ele ia olhar lateralmente e não ia ver o que estava à frente dele. E à frente dele estava um poste elétrico, contra o qual ele inevitavelmente foi, partindo os óculos e fazendo uma nódoa negra na cara. E foi à entrevista de emprego com os óculos novos partidos e com a cara feita num 8. E teve a lata de explicar ao entrevistador o que se tinha, a sucessão de eventos que tinha levado àquele aspecto dele na entrevista. E apesar disso conseguiu o emprego. Mas isso foi no Portugal dos anos 80, certamente. Não, isto foi naqueles tópicos do Reddit que as pessoas dizem que aconteceu e na verdade não. Não, isto foi o meu professor de inglês e foi a forma como ele conseguiu o emprego que lhe permitiu ser o meu professor de inglês. Ou seja, então no final dos anos 90. Ele estudou para ser professor, teve experiência
e só quando se candidatou para ser professor é que se apercebeu que era miúdo. Exatamente, sim. Tendo em conta a personagem que era, é perfeitamente plausível, sim. Não é? Custa um pouco. Ele tem pais, tem família. Ou ele cresceu debaixo de uma ponte. A minha relação com o meu professor de inglês Não era assim tão próxima. Não. Mas não é de estranhar. A pessoa só se aperceber que é miúdo já na idade adulta. Depende do ambiente onde cresces. Eu acredito que há por aí muito boa gente. Os pais provavelmente eram miúdos e não sabiam também. Quando ele dizia aquela pessoa, aquele burrão, queres tu dizer, não é? Sim. Eu acredito que haja por aí muito boa gente que seja miúdo, adultos que não tenham noção de que o são. Julgam que simplesmente que a realidade é assim, não é? Há pessoas que são surdas num ouvido e só descobrem, não é? Anos depois. Quando um dia alguém por brincadeira lhes tapa um ouvido e eles percebem que não vão ver nada. Certo. Sim, é possível. Por isso. É uma história na qual eu não tenho grande problema em acreditar, francamente. Já vi que tu és um bocadinho mais cético. Então, é alguém que não conviveu com ninguém durante anos, certamente. Porque surge, não é? Sofia. A Sofia está... Sinto que a Sofia que vai resolver a questão. É perfeitamente possível isso acontecer, porque, por experiência própria, eu uso óculos há alguns anos e a última vez que troquei de óculos demorei algum tempo a mudar, mas também aconteceu uma coisa que foi o trabalho que eu tinha, obrigava-me a estar muitas horas ou com telefones ou com computadores, e no momento em que eu troquei finalmente de óculos e recebi os novos, apercebi-me que eu não andava a ver o mundo há praticamente um ano. Que o mundo era um borrão de coisas à minha volta. E, portanto, sim, mas às vezes nós habituamos... Há graus de bola, não é? Uma coisa é ser um borrão, não é? Bom, mas se calhar a questão é essa. Não sei qual era o nível de miopia dele. Se calhar era uma coisa relativamente pequena com a qual ele conseguia ver. Porque uma coisa eu te posso dizer. Ele não tinha carta quando foi meu professor. Pois. No fundo seria preocupante, não seria? Bem, quantas pessoas quase cegas têm cá? E mesmo a verem bem também. Porque no fundo há algo para não existe solução médica que é estupidez. Sim. Quer dizer, solução médica existe, mas chama-se lobotomia. Sim. Ou até eutanásia. Só que não sei quão médica será neste caso. Mas se o teu ponto de comparação não existe, ou seja, se tu não tens um ponto de comparação para saber o que é nítido e o que não é, para ele aquilo era normal. Não, eu tive essa experiência também, até certo grau, por exemplo, quando altera a graduação dos óculos ou até das lentes, em que de facto noto uma ligeira melhoria a nível da definição das coisas. Agora, ao ponto de dizer, ou seja, eu agora finalmente consigo ver para o outro lado da rua, não é? É alguém, nesse ponto de vista, a pessoa está praticamente cega já. Não necessariamente. É que até deambula, é uma pessoa que, desde o ponto de vista até da qualidade de vida, é alguém que precisa andar às apalpadelas no dia a dia. Certamente aí alguém se aperceberá. Mas se calhar o ponto é esse. Ele apalpava deste lado da rua e agora conseguiu ver raparigas do outro lado da rua. Daí ele até esse dia ser solteiro, não era? Porque a própria metodologia estava desde logo errada. E ninguém se acreditava quando ele simplesmente dizia que via mal, não era? Sim, estava aí a questão. Ok. Sim, senhor. Mas depois de ter feito esta grande à parte, vamos então à nossa ordem de trabalho. E esperemos que a Fifi que tenha respondido pelo seu nome a alguém e que tenha sido encontrado. Se calhar respondeu ao próprio anúncio. Uma gata tão inteligente. Sim. Certamente terá tomado as medidas necessárias de entrar em contacto com a dona. Sim. Pronto. Dona, viste algum sexismo. Imaginar que foi uma mulher que escreveu o anúncio. Um pouco problemático. Como se os homens não pudessem ser sensíveis. Sim, estavam um pouco. Preocupados com os animais. Pus-me a jeito. A caixa de comentários, Gustavo, talvez vá estar repleta de queixas. Depende. Agora, deixaste-me com alguma curiosidade, que é qual o género mais preponderante na propriedade dos gatos? Existiram estudos à volta disso? Acredito que não, mas esperas, e se tu olhar, esperas também que não. Eu vi isso. Não é uma coisa que me incomoda muito se houver estudos. Não, a minha questão é, por isso é que eu fiquei com essa questão na cabeça, realmente. Se calhar há animais com os quais... O preconceito que existe da mulher solteira com gatos não existe com homens. Mesmo existe o vilão. Sim, o vilão com o gato, é verdade. Com um gato, não vários, mas sim, também não deixa de ser gato, certo? Mas aí é um pouco mais específico. Precisa de ser homem-vilão. O vilão é mais específico que homem. Parecia um exercício de filosofia. É verdade. Vilão mais específico que homem. Nem todos os... Exato, todos os homens... Nem todos os vilões são homens, mas... Não? Como assim? Mas que é isto? Mas que pouca vergonha é esta?
Nem todos os homens são vilões, mas todos os vilões são homens. Exatamente. Estás-te a revelar, sim senhor. Afinal, foste desamigado do Facebook, mas isto se calhar houve aqui um retorno. Não, é questão filosófica. Vilão tem de ser homem. Sim. No fundo, a questão Não. é, o teu problema Não, vilão é Não. vilão ou vilona? vilã. Eu penso que sim. Se fosse vilona, era... Vilona era mais giro, não é? Uma matrona. Vilona. Pronto. Não, mas a questão é, todos os vilões são homens. Não, mas para Não, evitar porque Se for mulher é vilã. Não, Não, a teoria filosófica mas isso aí não faz sentido. estás a conjugar. O erro foi saltarmos para o plural. Deverias Pois. dizer, nem todo homem é vilão, mas todo o vilão é homem. Foi exatamente o que eu disse. Foi. Só comecei pela parte oposta. Disse todo vilão é homem, nem todo homem é vilão. Essa parte não ouvi. Julguei que tinhas falado no plural. Não, onde eu me enganei foi que eu comecei a dizer todo homem é vilão. Sim. E isso é que é problemático. Isso foi o chamado... A chamada escorregadela freudiana, não foi? Exatamente. Sim. Exatamente. Mas já que falas de como o feminismo desamigou no Facebook, isso era um dos temas que nós tínhamos aqui para tratar num futuro não muito distante. É engraçado e dizer isto enquanto participante neste programa, mas eu tenho a sensação que nós já falamos disso num dos programas anteriores. Nós falamos de feminismo. Aquilo que ficou prometido num desses programas foi que eu iria contar a história. Exatamente. Isto é o problema de misturar, lá está, este programa com amizade. Porque provavelmente há conversas que eu misturo quando é que ocorreram. Não, mas num programa prévio nós já falamos de feminismo e eu já fiz mais ou menos a minha crítica do feminismo. Claro que muito mais haveria para dizer. Certo. Mas depois aqui a questão é especificamente como o feminismo reagiu à minha crítica. É mais por aí. E portanto, vou-vos contar a história. Pode ser? Basicamente, o que se passou... Mas a história é que como foste desamigado? Exatamente. De como fui desamigado no Facebook. Vais aproveitar para contextualizar os ouvintes relativamente a essa situação. Acho muito bom. Pois, porque como já falamos de... Hoje é um programa de cumprimento de promessas. Exatamente. Na verdade é isso. No fundo é um programa político. Sim. E portanto, bom, em primeiro lugar, isto obviamente uma pessoa quando introduz uma história, conta a história, o feminismo desamigou-me no Facebook. Não foi o feminismo todo, foi uma feminista. E porquê? Ora bem, eu acho que a nossa relação começou a azedar quando discordamos sobre o significado político de uma mulher fazer ou retocar a maquilhagem no autocarro. Isso não é também uma questão, desde já. Diz. Será que um homem se podia barbear no autocarro? O Ricardo Araújo Pereira barbeou-se em direto na TVI num episódio do Governo Sombra para demonstrar porque é que não era aceitável a Isabel Moreira pintar as unhas no Parlamento. Eu não sabia disso. E penso que... Palavras para quê? Está feita a demonstração. Sim. Mas aqui a questão era mais longe. Era uma questão de a pessoa em questão afirmar que fazer a maquilhagem no autocarro era um ato subversivo. E eu disse, olha que não. Ao seu touro. Por acaso eu penso que na altura, não. Já tinha acabado o curso, portanto sim, poderia dizer com propriedade, olha que não, seu touro. Mas disse e substanciei com factos. Subversivo, sob a luz da semântica, é um ato intencional de perturbação ou alteração da ordem estabelecida contra as práticas, as ideias, as opiniões da maioria. E, portanto, as mulheres iranianas que tiram o véu em cima de caixas de eletricidade são subversivas. Aqui a Sofia, que expõe na praça pública a total falta de respeito dos automobilistas portugueses pela lei e pelo próximo, na coluna que ela tem sobre violações ao Código da Estrada, é subversiva nesse ato. Alguém que faz a maquilhagem em público fala por uma de 3 razões ou por uma combinação dessas 3 razões. Fala porque é preguiçosa e preferiu passar mais 10 minutinhos no cantinho da caminha de manhã. E nesse caso é bem-vindo ao preguiçoso. Eu estou plenamente de acordo porque sabe super bem.
Depois, ou é isso, ou é porque é eficiente e não gosta de perder tempo. E, portanto, faz duas coisas ao mesmo tempo. Maquilha-se e desloca-se. Que é uma coisa que eu também aprovo. Eu não me maquilho, mas leio, por exemplo, no autocarro. E, portanto, faço duas coisas ao mesmo tempo. Ou porque é corajosa e consegue aplicar rímel aos solavancos sem vazar uma vista. E eu tenho de dizer que eu tenho imensa admiração por quem consegue fazer isso. E, portanto, não está propriamente a contrariar uma regra, não está a protestar contra o que quer que seja, não está a subverter absolutamente nada. Portanto, dizer que este ato é subversivo, pronto. Por uma questão de curiosidade, essa senhora, na altura, justificou o porquê de considerar esse ato subversivo? Não disse só isso, disse que era um ato subversivo. E quando eu lhe respondi que não, e expliquei porque é que eu discordava, bom, caiu o Carmo e a Trindade, porque a feminista em causa sentiu-se ofendida, que é o que elas fazem com grande frequência, e as amigalhaças juntaram-se todas em sua defesa, transpondo para o online, portanto, para o Facebook, a dinâmica de grupo que antigamente se gerava em torno dos linchamentos na praça pública. E, portanto, eu fui facebookianamente linchado. E descobri no processo que um homem a expressar uma opinião discordante de uma mulher se designa mansplaining. Curiosamente, eu, que sou homem e médico, já fui várias vezes vítima de patient-splaining, que é quando o doente vem ao meu consultório explicar-me aquilo que viu no Google e que sabe muito mais sobre o assunto do que eu, que estudei durante 6 anos e estagiei durante outros 6. Mas parece... Não estudasses. Exatamente, não estudasse. Mas parece que a palavra patient-splaining não existe. E só as feministas é que descobriram que há pessoas que gostam de ensinar o Pai Nosso ao vigário e que todas essas pessoas, por acaso, são homens. Esse é dos termos mais estranhos que eu já encontrei. O que é mansplaining? Que é completamente ambíguo e no fundo é simplesmente... É tão aplicável ao homem como à mulher. É simplesmente algo explicado com uma condescendência tipicamente masculina. Ou seja, exatamente. Não custa a compreender. Parece ser essencialmente uma cláusula aberta de não gosto do que estás a dizer, portanto... No fundo é uma menorização da outra pessoa. Sim, ataca o mensageiro e não o mensageiro. Que pode acontecer independentemente do género. E eu acho que é sobretudo isso que as feministas não percebem. É que grande parte daquilo que elas denunciam pode acontecer independentemente do género. Isso não lhes retira a razão ao fazer aquela denúncia. Não podem restringir aquela denúncia a um género. Exatamente. O que seria se o prefixo fosse uma raça, por exemplo? Exatamente. Blacksplaining. Exatamente. O que seria? Exatamente. É exatamente essa a questão. Quase consigo ouvir o som de todos os despedimentos. Mas pronto. A coisa, na altura, acalmou, o tempo passou e a tal feminista resolveu publicar novamente no Facebook. E na altura, fez-lo em inglês e tenho alguma pena de não ter guardado as palavras exatas e, entretanto, como fui desamigado, não posso voltar a ver aqui. Mas a ideia geral seria algo deste género. Dizia ela: às pessoas que me dizem que sou uma feminista angry e feisty, e aqui eu lembro-me especificamente destas duas palavras e é importante essas duas palavras para a resposta que eu lhe dei, dizia ela: às pessoas que me dizem que eu sou uma feminista angry e feisty, devo dizer que isso para mim é um elogio e que a partir daqui só vai piorar. E eu respondi-lhe que anger não nos leva a lado nenhum e feistiness frequentemente também não. De modo que talvez ela devesse repensar a sua atitude. Respondeu-me que 55 pessoas discordavam de mim. 55 porquê? Porque era o número de likes que ela tinha tido na publicação dela até ao momento em que me respondeu ao meu comentário. E, portanto, retomando o espírito de matilha que tinha presidido ao primeiro linchamento, quase 2 anos antes desta história, as amigalhaças começaram a atualizar a contagem. Chegamos aos 106 likes e eu disse: 106 pessoas são parte do problema. E elas: sim, estamos todas erradas e só tu é que estás certo. Parece aquela mãe que vê o filho na parada militar e diz que só ele vai a marchar com o passo certo. E eu fechei a troca de impressões agradecendo à dita feminista por ter tão bem ilustrado o argumento que eu procurava defender e ela desamigou-me. E, portanto, uma coisa é certa, feisty pode ter 3 significados diferentes. Mas, depois daquela história, eu percebi a qual deles a feminista se referia, quando disse que tinha orgulho em ser feisty e que pretendia apurar a técnica. Pessoa que se ofende com facilidade é um dos significados da palavra feisty. Ou seja, em bom português, vidrinho de cheio. E, portanto, este feminismo é uma vergonha para o feminismo. Muito francamente. Opa, a Millicent Fawcett, o Gandhi, a Simone de Beauvoir, o Martin Luther King,
o Harvey Milk. Isto é só para citar alguns exemplos de pessoas que se destacaram durante os últimos 150 anos na luta contra a supremacia do homem branco e heterossexual. Eram tudo menos angry e feisty. Eu penso que ninguém pode acusar o Gandhi de ser angry e feisty. Já o Donald Trump, por outro lado, é bastante angry e feisty. Isto para dizer o quê? Para dizer que este tipo de feminista está mais perto do Donald Trump do que propriamente das pessoas que deveriam guiar a sua ação. E a verdade é esta. Algumas feministas desta terceira vaga embarcaram numa deriva de puro delírio anti-masculino, que é autoalimentada pela partilha em círculo fechado de noções quase ridículas de raiva, dirigida contra a diferença, de negação da biologia humana e de totalitarismo do pensamento. E embora estejam nos antípodas do Presidente dos Estados Unidos em termos de conteúdo, na forma são totalmente indistintas. E tentar dialogar com a infantaria deste movimento é como tentar encontrar lógica nos tweets do Trump. Não existe, pura e simplesmente. E andamos todos uns aos gritos uns com os outros, todos angry e feisty uns com os outros, sem ouvir ninguém. E se não ouvimos, se não damos às outras pessoas a oportunidade de falarem, se não as ouvimos, elas também não nos ouvem. E, portanto, os objetivos do nosso movimento perderam-se. A nossa luta perdeu-se. E este ódio ao homem branco, travestido de pseudo-feminismo, perdeu o interesse pelo diálogo, perdeu o foco na persuasão como arma política. E, em última instância, fruto dessa perda, tornou-se estéril e inútil na promoção da mudança social que diz pretender realizar. E a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é, ainda bem que há feminismo digno desse nome e que é totalmente diferente disto. Isto foi uma intervenção de fundo. O nível escalou bastante. Houve uma altura que ia para intervir e pensei, para aí, não vai ser agora. Mas, entretanto, eu senti que estava quase aqui num discurso de partido. E faz sentido, atenção, porque é um tema sério e hoje em dia tem imensas repercussões, por exemplo, desde logo com o Twitter e com a cultura que existe da censura social e da perseguição e mesmo da polícia de pensamento. Sim. Nós estamos a ter alguns debates que são absolutamente impensáveis, mesmo no Parlamento. Há questões no Parlamento, há projetos de lei a acontecerem neste momento no nosso Parlamento que são absolutamente impensáveis do ponto de vista do Estado de Direito, porque vão contra direitos, liberdades e garantias fundamentais, nomeadamente o direito à liberdade de expressão. E, portanto, é absolutamente inacreditável como um movimento aparentemente progressista consegue ser tão conservador e tão retrógrado, nomeadamente em termos de liberdades fundamentais. Está a ser usurpado, basicamente. Porque é simplesmente revolta e insatisfação disfarçada de ideologia. Que depois se torna em demagogia. Eu acho... Simplesmente em dogma. A pessoa simplesmente tornam-se dogmas falantes. Eu concordo contigo, mas eu vou um bocadinho mais longe. Eu acho que há aqui muita ignorância à mistura. Sim, também. E sobretudo, acho que há uma coisa que nunca se pode fazer em política e em sociologia e em sociedade, que é a transposição cega de filosofias e de modelos sociais de um sítio para o outro. E é óbvio que quando nós pensamos, por exemplo, que aqui há uns anos houve uma conferência aqui no Porto intitulada O Lesbofeminismo como Alternativa ao Heteropatriarcado. É uma coisa completamente obtusa. Enquanto paradigma? Enquanto paradigma. Sim. Não, é obtusa enquanto paradigma, porque se... Ora bem, o que é o lesbofeminismo? Isto vai ser o nosso último programa. Não, repara, é assim. O heteropatriarcado, por definição, é uma ditadura do homem heterossexual. E é irónico que estamos a ter esta conversa com a única vez que está uma mulher presente na gravação. Isso não é verdade, a Sofia já cá esteve da última vez. Sim, mas na altura não começou. É verdade. Portanto, o encadeamento do programa ocorreu sem a presença da Sofia. Portanto, sim, ela só vem cá gravar a É engraçado a Sofia estar presente e no dia em que a Sofia está presente entramos todos como que não, vamos falar do problema com as mulheres. Gosto bastante disso. Não, o homem está a ser atacado. Não, mas estamos à vontade para falar disso. Ainda bem que falas disso, porque eu agora vou trazer a Sofia aqui à baila. Porque ela no outro dia disse uma frase que eu acho que é uma frase que tem de ficar para a posteridade.
Porquê? Ela vai trair o sexo dela agora. As mulheres vão lhe virar as costas. Não, mas antes de passar à Sofia, senão isto começamos a fugir, deixa-me só concluir a história do lesbofemismo. Se o heteropatriarcado é a ditadura do homem heterossexual, o que é o lesbofeminismo? É a ditadura da mulher homossexual? Não. Lesbofeminismo, nesse caso. Por isso é que eu perguntei se a premissa dessa palestra era colocar o lesbofeminismo como paradigma. Exatamente. Pois essa é a premissa da palestra. A mim não parece, porque é simplesmente alternativa. Mas alternativa a quê? Ao heteropatriarcado. Portanto, o que tu pretendes é acabar com o heteropatriarcado e substituí-lo pelo lesbofeminismo. E o que eu te digo é, se é para substituir uma ditadura por outra, então prefiro ficar com a que temos. Porque pelo menos tem uma vantagem. Sou eu o ditador. Não é? Quer dizer, se eu sou o opressor, seria estúpido querer passar à condição, apoiar ativamente a passagem à condição de oprimido. Apesar que existem bastante. Não é? Portanto, aquilo que me parece é que eu sou um democrata. E como democrata, assumo que quem manda é a maioria, desde que a maioria respeite um conjunto de direitos universais, dos quais todos beneficiam, independentemente de constituírem minorias. Porque é isso que distingue a democracia da tirania da maioria. Não é? E, portanto, se a maioria é heterossexual, uma vez providos os direitos humanos e demais liberdades e garantias constitucionais a todos, sem exceção, em condições de igualdade e não discriminação, que é como está escrito no texto da Constituição, se esta premissa for verdadeira, a heterossexualidade necessariamente tem de estar em vantagem na democracia por força dos números. E, portanto, o combate à heteronormatividade, entendendo a heteronormatividade como uma norma social produzida num contexto de heterossexualidade predominante, e não, atenção, não vamos confundir as coisas. O problema aqui é que nós dizemos a heteronormatividade é tomar a heterossexualidade como arquétipo do normal, e tudo o que não é heterossexual é anormal. Não é disso que se trata. O que se trata é a heteronormatividade como a norma social produzida num contexto de heterossexualidade predominante não é antidemocrático. São as regras da democracia. E apesar de ter muitas falhas, a democracia é o melhor regime político que nós temos. Portanto, não podemos agora, de repente, vir dizer que isto está tudo mal. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que o lesbofeminismo é uma teoria desenvolvida na América do Sul. Uma teoria? Lesbofeminismo? Sim. Teoria? Sim, uma teoria social. Ah, ok. E na América do Sul, a força do heteropatriarcado é totalmente diferente daquela que acontece na Europa. E, portanto, os argumentos do lesbofeminismo, na América do Sul, no contexto do Brasil que acabou de eleger o Bolsonaro, faz todo sentido. Num sítio, num continente onde a esperança de vida de um transexual é de 30 anos, porque senão são mortos à paulada, suicidam-se por causa do isolamento social, faz todo o sentido que estejamos particularmente preocupados com a igualdade de género e a igualdade de oportunidades e a igualdade de tratamento às minorias LGBT, no caso, o T do LGBT. Aqui, eu francamente não conheço de cor a estatística, mas creio que não haverá uma diferença de 50 anos entre a esperança de vida de um transexual e a esperança de vida de uma pessoa cis. Digo eu, mas não conheço a fundo as estatísticas. Portanto, não podemos ter o mesmo tipo de soluções que são propostas na América Latina para um problema que aqui é diferente. Isto parece-me absolutamente óbvio. Mas agora, para voltar então à questão da Sofia, uma das coisas que foi falada recentemente no Parlamento, o grupo parlamentar do PS escreveu uma carta ao Governo a dizer que tinham de garantir igualdade de género no concurso para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que abriu em janeiro. E iam ao ponto de escrever na carta a seguinte frase: se são selecionados mais homens do que mulheres, os critérios de seleção são sexistas. Ou seja, quando o meu clube perde, a culpa é do árbitro. Isso é muito estranho. Por acaso não soube disso. Isso é um tema que me interessa imenso, até porque na esmagadora maioria das carreiras da administração pública, neste momento, especialmente nas carreiras gerais, o quadro é dominado por larga margem por mulheres. E eu pergunto, estamos os homens em claríssima inferioridade na esmagadora maioria das carreiras da administração pública, não se começa a impor uma pauta para homem. Mas estás a falar do ponto de vista, ou seja, a realidade é portuense. Não é portuguesa. Portuguesa. A sério? Se vis as estatísticas,
as entidades públicas têm uma coisa que se chama balanço social, onde medem inúmeras métricas do pessoal ou dos recursos humanos. Já sei que o Gustavo não gosta do termo. Não gostas do termo recursos humanos? Não gosto do termo recursos humanos. Porque recursos são É um pouco administrativo. são coisas físicas. Um clipe é um recurso. Eu não sou um clipe. Sou uma pessoa. Isso tem um slogan, está quase um tweet, um hashtag. Hashtag eu não sou um clipe. Gosto. Não, apesar de tudo, as palavras não são inócuas, percebes? É verdade, sim. E a forma como tu te referes a uma coisa relaciona-se e implica com a forma como tu vais tratar essa coisa. E, portanto, enquanto tu tens serviços de pessoal, tu tratas os teus trabalhadores como pessoas. Quando tu passas a ter serviços de recursos humanos, sim, tu tratas-los exatamente da mesma forma que tratas os clipes. Portanto, se precisas de mais clipes daquele lado e menos daquele lado... E a realidade é que, de facto, a força de trabalhadores, parece-me a mim, a realidade estará mais próxima de serem tratados como recursos do que como pessoal. Ora, e é por isso que eu não gosto da palavra. Mas pronto, mas ao Hugo eu dou-lhe uma adéria porque eu sei que apesar dele dizer recursos humanos, não pensa nos recursos humanos como clipes. Não. Olha, mas ao Hugo, mas antes disso podemos fechar o tema do concurso, especificamente do concurso, com a frase da Sofia, porque acho que também é uma frase que dá um bom tweet, porque a Sofia participou nesse concurso. Sim. E quando soube da questão que o Parlamento tinha mandado ao Governo, a reação dela foi: eu espero entrar, ou seja, eu espero passar este concurso e chegar ao final e ser selecionada porque tenho um cérebro e não uma vagina. Boa. Mas pronto. Eu acho que não. Nós devemos fazer com que as regras sejam de tal forma... o que é que isso quer dizer com eu acho que O não? quer mais vagina já deve ter sido Não. Vaginas, sim. Cérebros, não. Não, eu acho que temos de fazer as regras de tal forma que... Não vamos perder a cabeça, não é? Também. De tal forma que a Sofia... Não, a cabeça podemos perder. Extremismo agora. Mas que conversa de doidos é esta? Não, eu acho que as regras devem ser aquelas que favorecerem mais a Sofia. Okay. É isso e eu quero a ADC para a Luísa. Sério. Isto é um velho... Sim, senhor. Mas pronto, voltando ao que tu estavas a dizer... Não, eu pergunto-me, perante as realidades em que vai ficando evidente uma superioridade feminina, quando nada o justifica, eu pergunto-me se essas realidades merecerão a mesma atenção das realidades cada vez menos numerosas em que os homens ainda são maioritários. Se calhar ainda vamos viver para chegar a esse ponto em que de certa forma... Já chegamos. Já aconteceu. Eu soube de uma junta de freguesia nas últimas eleições autárquicas em que uma das listas apresentadas foi rejeitada pelo Tribunal porque não cumpria a lei da paridade, porque não tinha homens suficientes na lista. Okay. Porque a lei estabelece que tens de ter 33% de qualquer um dos géneros. Não estabelece que é 33% de mulheres. Portanto, se tu tiveres mais de 66% de mulheres, não estás a cumprir a lei. Sim, mas eu falo do ponto de vista geral de sociedade, entende? Ou seja, existir um machismo, mas não num sentido de... Mas já existe. De mentalidade... Já existe, não existe. Dominante, mas como reivindicação do direito de igualdade dos homens. A questão é se o feminismo dominante, neste momento, é uma verdadeira defesa dos interesses das mulheres. Sim. Ou se é um mero ataque ideológico. E tínhamos algum problema na escolha do nome. Porque é um nome com uma história tão negativa que nós nunca poderíamos entrar num movimento de defesa do direito dos homens chamado machismo. Verdade. Não, mas lá está, a questão é precisamente essa. O feminismo faz sentido, mas tem de ser adaptado à realidade. Quer dizer, por exemplo, aqui na Europa, o feminismo já chegou à invasão de barbearias, porque é sexista ter barbearias só para homens. Então o que é que elas querem? Querem lá fazer o buço? Não, eu vi essa notícia. Na altura foi uma namorada de um rapaz que ficou indignada porque não a deixaram foi entrar. Era uma barbearia que proibia a permanência de mulheres. Ou seja, mulheres não tinham direito sequer a entrar. E a questão é, e os homens podem ir a um cabeleireiro? Não, mas por exemplo, existem ginásios exclusivamente... Exatamente, existem. Em Faro existe o Femifit, ou uma coisa assim, que é um ginásio só para mulheres. Sim, eu um ginásio só para mulheres conheço. Agora, por exemplo, cabeleireiros... o homem não há poder... E não vamos mais longe, quer dizer, que história é esta de elas entrarem nas discotecas sem pagar? Sim. Não, Vitor, desculpa.
não, pá. Quer dizer, o mesmo produto não pode ter. Ou a Woman's Night, que é publicidade enganosa, que tu vais lá e só homem. Certo. Não, mas, Vitor, mas diz-me se isto faz algum sentido. É a festa da mangueira. Sim, deveria ser chamado mais festa da mangueira que o Woman's Night, sim. Não, mas repara, aqui o que nós temos é um caso em que o mesmo produto ou o mesmo serviço é vendido a um preço diferente em função do género. Isso é aceitável? Na lógica de mercado livre, não é? Continua a não ser aceitável. Então, na lógica do mercado livre, também eu posso pagar menos a uma mulher do que a um homem pelo mesmo trabalho. O mercado livre, se ela aceita trabalhar por aquele preço. Não, mas enquanto privado, podes. Não pode. Não podes. Não, está na Constituição, a trabalho igual, salário igual. Não podes admitir que essa é a tua razão, mas podes. Não, acordando, podes. Autonomia privada. A pessoa trabalha pelo salário que quiser e tu ofereces também o salário que quiser. Sim, e se a mulher conseguir demonstrar que faz o mesmo trabalho que o homem, tem a mesma categoria profissional e recebe menos em tribunal, tu tens de... Sim, estamos a falar de níveis diferentes. Estamos a falar de níveis diferentes, não é? Estamos a falar de escalões diferentes. Estamos a falar de uma estruturação já administrativa. Eu estou a falar simplesmente um privado. Portanto, uma Sim, mas estou a falar também de um privado. Sim, mas com uma pequena empresa em que tem gestão de contas, tem contabilidade, tem listagem de pessoal, tem responsabilidades acrescidas, que não simplesmente um serviço pequeno, ou seja, a dinâmica é diferente, certo? Não tenho a certeza de estar a seguir o teu raciocínio. Não, mas agora de um ponto de vista mais sério, eu mais sério ainda? Sim, e problemático, porque isto no fundo, ou seja, eu acredito tanto na igualdade como na liberdade das pessoas. E neste caso, do ponto de vista contratual, ninguém é obrigado a contratar ninguém, certo? Certo. Portanto, eu se desde logo pressuponho o raciocínio de que só quero contratar homens, não deveria existir, do meu ponto de vista, uma limitação estadual a dizer que eu necessariamente tenho que oferecer o trabalho a uma mulher. Agora, é problemático dizer isto de um ponto de vista geral, porque se todos os homens pensarem assim, então as mulheres não têm direito a emprego. E se todas as mulheres pensarem assim, também não têm direito a emprego. No entanto, isto já atinge um ponto de vista tal, ou seja, já atinge uma magnitude tal, que, por exemplo, mesmo de um ponto de vista específico e particular, esse tipo de pensamento é problemático. Foi exatamente o que aconteceu aqui, em que eu estava a falar de um ponto de vista, por exemplo, estamos a falar, vou contratar um jardineiro, imaginemos, e tenho uma pressuposição, tendo em vista o meu contexto cultural e social, de que, na minha ideia, estou a falar hipoteticamente, na minha ideia, um jardineiro trabalha melhor do que uma jardineira. Certo? Certo? Olha, não há afirmação de que o jardineiro tem mais aptidão do que uma jardineira, mas simplesmente, ou seja, uma contratação individual com base numa espécie de estereótipo social. Estás a perceber? Opa, eu respondia-te, mas francamente não vou fazer porque temos de passar à crónica da Sofia. Boa. Eu gostaria só de dizer 2 palavras quanto a isso. Até já. Não. Já gastei uma palavra, não. O que eu queria dizer é complicado. Mas entendes? É um conflito de... Sim, porque ao mesmo tempo é basicamente o choque entre a autonomia privada e a igualdade de direitos. E do ponto de vista contratual é muito complicado. E eu só estou a falar disto porque vejo isto às vezes no dia-a-dia. Legalmente, tu tens de oferecer sempre a vaga aos 2 sexos, no fundo. Ou seja, tu não podes discriminar num anúncio de emprego que só queres homens ou que só queres mulheres. A questão é, no momento em que tu fazes as entrevistas, podes selecionar apenas um dos sexos. Isso vê-se acontecer em 2 restaurantes muito emblemáticos desta cidade, em que só tem homens como funcionários. Ou se tem mulheres, estão escondidas na cozinha, porque ninguém as vê. Ou seja, continua a existir em alguns sítios uma escolha definida. Mas do ponto de vista jurídico, tu como jurista, consideras que é aceitável a imposição ou seja, da obrigatoriedade de oferecer qualquer profissão aos 2 géneros? Por exemplo, tu contratas alguém para tomar conta das crianças. Tens essa preocupação? Ou seja, vais oferecer igual a um homem ou a uma mulher? Vou, porque eu quero contratar alguém pela qualidade profissional da pessoa e não pelo sexo que ela tem. Se um homem demonstrar que é mais capaz e que tem uma qualidade diferente a cuidar das minhas crianças, eu prefiro deixá-las com um homem do que com uma mulher. Desde que a pessoa me prove que tem qualidade profissional e provavelmente também um pouco psicológica
Mas desde que me comprove que aquela pessoa, independentemente do sexo, cumpre os requisitos que eu tenho para o trabalho, seja tomar conta de crianças, seja outro qualquer, para mim, o primeiro patamar tem de ser a qualidade. E só depois o sexo. Pela mesma ordem de ideias, então, eu posso dizer que na minha fábrica de sapatos só quero crianças a trabalhar. E porquê é que o Estado há de ter o direito de me proibir de o fazer? Assim, eu não estou a dizer que isso está errado. Estou a dizer que, de um ponto de vista da autonomia privada, que existem limitações que, por vezes, poderão ser exageradas. Só isso. Eu por acaso, tendo a concordar com o Vitor, tendo a concordar pelo seguinte, eu acho que é um típico caso Marcelo Rebelo de Sousa. É legal, mas pode-se fazer. Eu acho que é exatamente isso, que é em empresas suficientemente organizadas, ou melhor, só em empresas com uma determinada escala e com um processo de recrutamento muito organizado é que é execuível aferir se a discriminação existe ou não. Porque num processo muito pequeno, ou numa contratação muito pequena, como é de um babysitter, acho que a tentativa de sequer do Estado averiguar quais é que foram os critérios para o recrutamento parece-me dificilmente aceitável. A minha questão é exatamente essa. Ou seja, o parâmetro em si são questões diferentes, entendes? Eu penso, ok, eu estou a perceber o que tu estás a dizer e eu aí sou forçado a dar-te razão. Mas eu acho que nós estamos a cometer exatamente o mesmo erro. E é extremamente curioso vocês falarem disso, mas vai ter de ficar, a sério, vai ter de ficar para o próximo programa porque nós estamos mesmo sem tempo e vamos ter de andar depressa com a crónica da Sofia e depois com as nossas recomendações cinematográficas. Mas fica prometido que no próximo programa, queiram ou não queiram, eu vou-vos responder. Pode ser? Combinado. Pronto, então vá. Sofia. Eu saboreio. Olha, como a conversa vai longa e a discussão parece que vai acesa, eu vou ser muito rápida hoje e vou fugir. Se calhar vou passar para algo que é um bocadinho sexista, mas vamos esquecer essa parte. Ora bem, depois de ter falado de preguiças, hoje trago um sabor um bocadinho diferente. Vamos até ao Japão. Quero falar do Cantinho do Sushi, que fica na rua de Damião de Góis. É um bocadinho escondido da rua principal, mas é muito fácil de ver e de lá chegar. É um espaço muito tranquilo e acolhedor. Não é muito grande, mas dá perfeitamente para fazer uns jantares de amigos. Quanto à ementa, é o tradicional de um restaurante japonês. Tem todas aquelas coisas, os nigiris, ozomakis, temakis e todos esses nomes esquisitos. É japonês. Exatamente. Tu prometeste sexista, não racista. Então, Sofia, vamos lá ver. O sexista era relativamente outra coisa, mas vamos esquecer isso. Sexismo já vem aí, tem calma. E, pronto, assim, eu pessoalmente fiquei bastante satisfeita no final da refeição. Pedimos mais ou menos um bocadinho de tudo para experimentar. A apresentação e o serviço é bastante agradável, tanto ao olhar como ao palato. E têm atenção ao detalhe na apresentação da comida, que é interessante. Os preços são acessíveis e têm claramente uma boa relação qualidade-preço. A quem procura uma boa refeição de sushi sem a azáfama da baixa, este é sem dúvida um local a visitar. Muito bem. Nunca lá fui, talvez o faça em breve. Eu morei muito tempo perto desse sítio e nunca lá fui. Agora que estou longe é que acabei por lá ir. Mas recomendo. Sim, senhor. Vamos rapidamente ao cinema. Vamos. Em câmara lenta. Quem é que quer começar? Posso começar eu? Começamos do pior para o melhor. Do pior para o habitual. Crocodilo Dundee. Claramente. Realmente estavas a falar a sério. Apesar que ainda não ouvi a recomendação do Não, mas atenção que Crocodilo Dundee é outra coisa. Sim. Já tem mais classe o filme assim. Eu nem sabia que existia. Isso é um filme. É um filme. Okay. É um filme que é uma história bastante simples. É uma jornada. Eu estava a criticar o filme. Podia ser uma série, não é? É um clichê, na verdade é um clichê. É um jornalista do New York Times, salvo erro, que tem de ir cobrir uma história caricata de um caçador de crocodilos que foi mordido por um crocodilo, mas conseguiu fugir e durante dias caminhar sozinho no meio do deserto australiano e conseguiu sobreviver. Naturalmente que a história é spoiler alert, que a Nova Iorquina sofisticada acaba por se apaixonar pelo caçador de crocodilos, depois vai viver para Nova Iorque
Mas é um filme engraçado e dá para uma boa hora e meia de riso. Eu acredito. Mas depois de ver, já sabem como acaba, não é? Sim. Não, a história não tem interesse nenhum. Mas hoje em dia o público já não vê o filme apenas pelo enredo. Não? Existem todos outros critérios que as pessoas de gosto e que certamente acompanham este programa, não é? Partilham. Dificilmente o enredo está assim tanto na mente das pessoas. Sim, eu acredito que em termos de banda sonora, cinematografia, exatamente. Sim, este filme deve estar impec, como se costuma dizer. Sim. Pronto, Vítor, queres falar tu então, tá? Sim. Só um comentário. Isso provavelmente não terá por exemplo, Crocodilo Dundee tipo 17 ou uma coisa assim. 17, de volta à Austrália. Não? Sim, eu acho que tem vários. Deve ter vários, não tem? Eu só vi o original. Ok. Eu não sei qual é o ano do filme, mas parece-me que é um filme dos anos 90. Pelo ambiente. Eu posso te dizer, Hugo, que estive aqui a consultar muito rapidamente. O filme é de 1986, portanto um bocadinho antes. Em Nova Iorque Já era anos 90, é verdade. Os anos 90 começaram lá primeiro. Mas também, eu fui consultar por causa de saber quantos houve. E de facto houve 3. Um segundo de 1988 e um terceiro de 2001. Eu acho que vou 2001. Mas repara que a década de 90 passou completamente. Bem claro. 86 é anos 80 e 2000. Eu quero apostar que esse 2001 deve ser mesmo muito mau. Mas hei de ver. Pagou basicamente as despesas do lar. Tipo. Pronto. Vítor Hugo, então, agora sim, faz lá a tua recomendação. A minha recomendação é o Renascido, The Revenant, com o Leonardo DiCaprio. É o filme sobre a história real de um explorador norte-americano que foi atacado por um urso e ficou ao relento e sem qualquer apoio no meio da floresta. E é um filme muito forte, com uma prestação muito louvável do Leonardo DiCaprio, com a participação de vários atores que infelizmente não me está a ocorrer o nome, mas salvo erro, ele chama-se Thomas Hardy, acho que é o nome dele, e também é muito bom esse filme, e é essencialmente a história de luta, perseverança e não desistir independentemente das circunstâncias. Eu apoio esta recomendação. Eu vi recentemente também o Renascido e é um filme marcante. E aliás, aqui, sem nenhuma ironia, a imagem é extraordinária. Fantástico. Qual é o realizador? O realizador é o Inharrito. Ok. É o Inharrito. Isso é... Adoro a familiaridade. É o Inharrito. Sim, é o Inharrito. Enquanto não tratou pelo primeiro nome, é o Alejandro. Exatamente. É o Pacho. Pronto, eu peço desculpa. É o senhor doutor Inharrito. Eu acho que o nome Inharrito é... Ele chama-se mesmo Inharrito. Chama-se mesmo Inharrito. Peço desculpa. Houve aquele racismo. Mas como assim? Isso é nome de gente. É o nome dele, porque é mexicano. E provavelmente, eu diria que deve ter ascendência possivelmente vasca, uma coisa assim. Não sei, digo. Sim, sou lá. Mas pronto. Dito isto, sobro eu, não é? Pronto. Eu hoje vou recomendar O Padrinho. Qual deles? O Padrinho só há um. Ok. Depois há o Padrinho 2 e o sim. Padrinho 3. Muito bem. Mas hoje recomendo O Padrinho. Não te dá uma certa vontade, eu adoro esse filme, é um filme favorito. Não te dava vontade de tornares um mafioso. Tu no fundo o que tu queres é mafiar barra dentro. Exatamente. Eu acho que está dado o repto e vamos ouvir quando o Gustavo terminar a sua reflexão. Cada um no seu dispositivo, não é, Gustavo? O que estás a pensar? Sim, cada um no seu dispositivo. Não, porque não dá tempo para pôr como banda sonora final. Mas deixar a sugestão. Hugo, um economista, trabalhador na administração pública, ouçam Conjunto Corona, mafiando barra dentro. Escolha pessoal do Hugo. Sim, senhor. Por acaso, nós se calhar também devíamos criar uma rubrica de recomendações musicais. Eu adoraria, sim. Pronto, fica prometido. Para o próximo programa, uma rubrica de recomendações musicais. O Hugo já gastou a senha dele com esta. O Conjunto Corona. Mas, não, agora a sério. Portanto, estava eu a dizer. O Padrinho, não vale a pena estar aqui a fazer uma crítica do Padrinho, porque
que Quem és tu? já é. Exato, não, é mesmo isso, quer dizer, já há Desculpa. N opiniões, N críticas Acho que me percebi. do Padrinho. Não, mas o que disseste é verdade. Ao pé daquele portento cinematográfico, eu não sou nada. E por isso, aquilo, além de, obviamente, recomendar aquilo que eu gostava de chamar a atenção, é para uma perspectiva que foi uma coisa que me chamou a atenção. A perspectiva do Padrinho, a transição do Michael Corleone, portanto, o filho do Don Corleone, a transição dele desde o início até ao fim do filme. Eu apenas me ocorre dizer uma coisa para a história dele ao longo do filme, que é: façamos nós o que fizermos, a vida acontece-nos. Sim, gostei. Eu acho que com isto está dado o repto para pensarmos um pouco nas nossas vidas. Não se espreguicem desta vez, pensem. Que a vida não está para se espreguiçar neste momento. Ou então experiencem-se, porque a vida vai-vos acontecer, não é mesmo? A vida acontece-nos. Isso está uma coisa poética. Obrigado. Sim. Esse toquezinho final foi ótimo. Melhor que o seu vinho. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Apeu, com a participação de Ana Sofia Silva.